Isso, e ela trazendo essa questão, né, de como as gerações elas vão contribuindo umas com as outras, e voltando ao aspecto familiar, né, muitas vezes esse protagonismo ele não está atrelado aos sucessos, o sucesso na carreira, ganhar dinheiro, e dentro de cada um no seu contexto tem uma história de protagonismo. E eu trazendo aqui a minha referência, a minha mãe, ela foi uma batalhadora, assim, ela desbravou caminhos que talvez muitos não conseguiriam, sabe? E justamente por ela chamar a responsabilidade para ela da sobrevivência de uma família no momento de escassez. E muitas vezes, quando eu me sentia... quando eu tinha a síndrome da impostora, quando eu me sentia fragilizada e eu olhava para trás e falei assim, mas aquela mulher lá não desistiu. Aquela mulher lá foi o meu espelho. Então, ela foi protagonista na minha vida, na vida dela e na vida de muitas pessoas que a observaram há muitos anos atrás. E para mim, protagonismo é isso também, né? Você tá com essa luz sendo referência para outros, muitas vezes quando você nem se percebe que está sendo, né? A todo momento a gente é observado e a gente precisa ter cautela no que a gente quer deixar realmente de mensagem para que essa continuidade prevaleça. E tenha realmente continuidade, né? Eu acho que isso é incrível. Me trouxe muito, né? Você falando, né, da sua mãe, desse exemplo, de uma frase que a Angela Davis, né, que eu admiro muito, né? Então, ativista aí americana, coloca que quando ela traz isso para a mulher negra, que isso é muito forte, mas acredito que isso sirva para todas as mulheres também, né? Quando a mulher ela se movimenta, né, na sociedade, então toda a sociedade, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto. Então a mulher ela tem essa capacidade, essa força, né? A mulher ela acaba sendo a referência da família, né? Muitas vezes, hoje em dia a gente sabe que uma porcentagem grande dos lares estão sendo sustentados, inclusive financeiramente, por mulheres, mas mesmo quando não são diretamente, né, financeiramente sustentados por mulheres, mas a mulher acaba sendo o esteio, né, emocional, o esteio ali de referências, né, exato, que dá o equilíbrio, que dá o tom mesmo, né? Então, esse é um papel que a mulher ela tem, que é fantástico e que é um papel de grande responsabilidade também, né, na formação de outras mulheres e, sobretudo, na formação dos homens também, porque os homens eles são criados por mulheres em última instância. Então, às vezes, quando a gente se pega questionando, né, a questão do protagonismo feminino e até da sociedade, né, da questão de machismo, etc., a gente colocar esse nosso ponto de responsabilidade. Acho que tudo que acontece, né, no nosso entorno, a gente tem um quê de responsabilidade. Então, o que nós mulheres também temos de responsabilidade na formação desses homens também. A minha mãe, ela deixou o emprego para me criar, né? Na verdade, ela trabalhou ainda um tempo, depois nasceu minha irmã, então eu tenho uma irmã com 4 anos de diferença, e ela largou tudo para nos criar, e por mais que ela tenha sido dona de casa, ela criou nós duas para sermos mulheres independentes para o mundo. E uma preocupação muito grande dela, do meu pai, sempre dentro das condições da gente ter o melhor estudo e tal. E ela hoje, né, você percebe que ela ficou sem referência, ela tem uma frustração um pouco, porque ela queria ter realizado algo para ela, o propósito dela, né? Então, quando a gente começou esse projeto aqui, ela mandou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ela, filha, eu tenho tanto orgulho de você. E aí eu falei para ela da importância dela contar a história dela. Eu acho que ela se viu aqui, seria uma coisa maravilhosa para ela. E o orgulho foi ela, sabe, vendo a filha dela em algo que poderia ser ela, porque eu tô construindo minha história. Só que ela não tem noção do quanto ela foi importante para a família, que é isso que você acabou de comentar. Se não fosse ela, a gente não teria o que tem hoje. Não teria. Ela foi equilíbrio em termos, porque tem, não criticando outras, mas tem pessoas, tanto homens e mulheres, perdulários, que um não trabalha, o outro não trabalha, mas está gastando dinheiro, não tem responsabilidade. Minha mãe multiplicou o pão dentro de casa quando meu pai trabalhava. Então, ela não tem noção do que ela fez de bom, de como ela segurou nossa família até hoje, do protagonismo dela. Você vê importância. Família, exato. E aí, mãe, isso é pra você, mãe. Você foi muito protagonista na nossa vida, viu? E eu te amo. Porque eu sempre falo que meu pai é minha referência, mas se não fosse por ela, a gente não estava aqui
E esse reconhecimento, ele é muito importante, né? Porque muitas vezes eu sou mãe e às vezes eu penso, será que eles estão percebendo? Não sei. Né? Então é muito legal que um filho reconheça a sua mãe e ela se sinta protagonista da tua história, né? Também. E como é importante e esse espaço que vocês estão dando, né, para as mulheres trazerem as suas histórias e que bonito que isso que você trouxe da sua mãe, porque como é importante a gente realmente dar voz para as histórias das mulheres e ver que toda a história tem o seu valor, tem a sua importância, porque a gente às vezes tem uma ilusão, né, hoje em dia, que o modelo de sucesso é aquele modelo do ganhar dinheiro, né, do ter títulos, etc. Mas o sucesso, ele é muito heterogêneo, né? Para cada um tem um significado. E às vezes o sucesso, por exemplo, da sua mãe é ter criado filhos incríveis e ter permitido que os filhos atingissem os seus objetivos. Na minha história é bem interessante porque a minha avó, eu falo que a minha avó, ela foi minha grande referência, né, emocional, porque minha mãe trabalhava muito fora, né, para criar a gente, e minha avó que criou todos nós. E minha avó, ela não sabia ler nem escrever, mas ela era uma das pessoas mais sábias que eu já conheci. Então, assim, ela era uma pessoa que agregava, né, que unia, então todo mundo que ela conhecia já gostava muito dela, e ela tinha uma capacidade, um poder de ligar mesmo, de unir as pessoas. E ela foi a minha principal incentivadora. A minha mãe era da área da saúde, ela era auxiliar de enfermagem, né, trabalhava com a saúde, só que a minha mãe, ela via, né, ela via no entorno ali, que ela falava, filha, fazer medicina numa universidade pública, isso não é pra gente, você não vai conseguir, porque ela queria, de certa forma, me proteger daquilo. Mas a minha avó, ela tinha uma certeza que eu ia conseguir. Então, eu lembro que o primeiro vestibular que eu prestei, que eu cheguei em casa chorando, né, que eu não tinha ido bem e tal, né, não tinha conseguido nem nota, nem de perto para passar para a segunda fase. Aí eu tava chorando, ela chegou lá, aí minha mãe, né, e a minha irmã mais velha, por que você não presta odontologia? Não diminuindo os cursos, mas a gente sabe da questão de dificuldade para concorrência, né? Da concorrência, exatamente. E era o meu sonho, né, ser médica. E a minha irmã, minha mãe, falando, você tinha nota para passar para a segunda fase de odontologia. E a minha avó chegou para mim num canto, você não vai prestar outra coisa que não medicina, porque medicina é o seu sonho e você vai alcançar. Então você seca essa lágrima, para de chorar que você foi muito bem, foi a primeira vez que você prestou e você vai continuar estudando e você vai chegar lá. Então, e assim, eu acalmei. É verdade, vó. Então assim, uma pessoa que não tinha estudo formal, mas que era extremamente sábia. E com certeza, muito da minha história, eu estou aqui também por causa dela. E a minha avó não está mais entre nós, mas a minha avó sempre foi a minha referência. Com certeza ela foi